Então, boa noite a todos, boa noite a todas as crianças. Hoje, mais uma reunião aqui. E aí a gente continua, como a gente tem feito nas últimas semanas, né? Vai colocar uma imagem aí na tela, a gente vai tentar descobrir do que se trata a imagem, de qual passagem bíblica, qual a história. A gente vai, se a gente conhecer, a gente vai comentar um pouco, se a gente não conhecer, a gente vai aprender da história. Todo mundo junto aprendendo. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem perguntar. Se a gente tiver alguma pergunta, a gente também vai fazer pergunta para vocês sobre a história, a passagem, tá? Então vamos ver o que que Dal preparou aí. Tomara que seja coisa fácil. Welton, quero ver quem é que vai saber aqui, Porque tem uma figura aqui, se eu colocar aqui, todo mundo vai saber logo, mas eu vou botar outra, que eu quero ver quem é que vai dizer quem é essa pessoa. Pega leve. Davi Golias. Davi Golias. Davi. Mas quem foi que falou aí? Gosto, rapaz, o Elton. Eu ia pegar todo mundo, não conseguiu, Elton. Rapaz. Tá muito esperto. O que que tem aí? Vou perguntar para João. O que que tem aí, João, que você acha que é Davi nessa imagem? Porque é um menino pequeno e também conheço os ovelhas que ele cuidava, então é Davi. Olha só. Quem mais acha que João tá certo? Até eu fiquei surpresa, irmãos. Ele falou de primeira. Olha só. Muito bom, hein? Davi tem um outro aí. Ele falou Golias também. E aí a gente agora tá vendo as ovelhas aí, ó. Que ele cuidava. Tem também um instrumento ali na mão dele, uma harpa que ele tocava. Golias. Então aí a gente está vendo aí a imagem, né, de um homem grande, gigantão aí, ó, e um rapaz menorzinho. E essa é a história, como vocês falaram aí, de dois personagens da Bíblia, Davi e Golias. Hoje a gente vai aprender mais um pouquinho de alguns detalhes dessa história da Bíblia aí, que conta sobre esse rapaz aí que se tornou depois rei de Israel. Ele era só um pastor de ovelhas, mas aí foi escolhido por Deus para se tornar rei de Israel, talvez o mais conhecido rei de Israel. Era um guerreiro, lutador aí, ó. Lutava pelo poder de Deus. Desde novinho aí, ele já tinha acabado com um leão, com esse gigante aí chamado Golias, batalhou várias guerras, venceu várias guerras em nome do Senhor, porque o Senhor era com ele. Então hoje a gente vai conhecer um pouco disso, né, Dal? É isso aí, vamos lá. Você lembrou mais uma coisa aí, Elton. Já vou buscar aqui, viu? Boa noite, irmã. Cecília. Eu não tô conseguindo escutar, não. O áudio tá baixo. E agora tá conseguindo ouvir? Tá baixo ainda, Cecília?
Sim, Veja aí. Então você sai e entra de novo para ver se melhora. vi. Oi, Cecília, tá ouvindo? Melhorou? Sim. Agora sim, obrigada. Que bom. Cecília tá sozinha, tá com Emily. Tô com ele. Boa Ah, noite, irmãos. boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Boa Amém. noite, irmão. Amém. Quem é esse aí? Davi. Davi o leão. E também o Davi Urso naquela hora que passou o tapete. Ele agora tá defendendo as ovelhas, olha lá. As duas ovelhas lá. Ou é duas ou é mais. Olha, Welton, então quer dizer que antes de Davi matar um homem gigante, que era Golias, o gigante, Davi matou um leão e um urso? É isso aí, ó. Desde novo, sabe que Davi, ele era filho de um homem que chamava Jessé. E esse homem chamado Jessé, ele tinha outros filhos. Não me lembro se era 6. Davi era o sétimo, se eu não me engano. E ele era o mais novo. E ele cuidava das ovelhas do seu pai. E aí, como acho que João falou aí, ó, ele protegia as ovelhas aí dos animais que podiam atacar as ovelhas do rebanho do seu pai. E ele ficava no campo ali pastoreando as ovelhas e protegendo elas. Já novinho assim, ó, rapazinho. Eu tenho uma perguntinha para as crianças. Vocês Vamos sabem lá. me dizer Vamos lá. como é que Davi, sendo pequeno, ele conseguia enfrentar um urso e um leão e matá-los? Como é que ele conseguia isso se ele era pequeno? Por Deus. Com Deus. Com a força de Deus. Uma força de Deus. Rapaz, tá certo, Elton? Certíssima resposta. Você sabia que um leão ele é considerado o rei da selva? É chamado rei da selva. Ele é muito, muito feroz. Eu acho que Porque poucos animais conseguem intimidar um leão. Pouquíssimos. Talvez um rinoceronte, aqueles muito gigantes assim, grandão, mas é muito difícil. Então ele domina toda a área ali, toda a selva, porque ele é o mais
feroz e o mais poderoso. Então, uma pessoa normal, um garoto, um homem normal, ele não pode ir com o leão na força dele. Nem animais maiores e mais ferozes não pode ir com o leão. O leão, ele é considerado o rei da selva. A gente corre até de cachorro. Não é quem já foi atacado por um cachorro e teve que correr. Um cachorrinho pequeno que late pra gente, a gente já, né, precisa se afastar para não ser mordido. Imagine um leão. E aí Davi conseguiu derrotar, matar esse leão aí, ó. Mas não era com a força dele. Ele não tinha força para isso. Tinha por trás disso Deus. Oi, Poliana, pode falar. Então, de cachorro, tio, literalmente, toda vez que eu vejo um cachorro, eu tenho tanto medo de cachorro que cachorro pode ser manso que eu fico com medo de chegar perto. É, um cachorro que é muito menos que um leão. Né? Cachorro ainda que bravo, daquela raça, aquelas raças de cachorro bem valente, tipo Rottweiler, Pitbull, quem mais? Doberman, aquelas raças de cachorro Pastor que alemão. pastor alemão, bulldog, tem umas raças de cachorro que eles são ferozes. Ele pega uma pessoa, ele consegue matar uma pessoa, mas ainda assim eles não são páreos para um leão. Um leão é muito, muito mais poderoso. Mas o que Davi fez aí? Ele derrotou esse leão, matou o leão, mas como vocês disseram aí, não com a força dele, que ele não tinha força para isso. Homem não tem força para derrotar um leão e matar um leão. Por mais forte que seja o homem, pode ser adulto, forte, musculoso. Ainda assim, se encontrar com um leão e o leão quiser, mata essa pessoa facilmente. Mas Davi, ainda que novinho aí, rapaz, olha só, matou o leão, mas não com a força dele. Deus estava agindo em Davi com o poder de Deus para ele poder conseguir derrotar esse leão e proteger aí o rebanho. É isso, Dó? Isso aí mesmo. Só quem tem poder é Deus. E se Deus quiser dar poder a alguém, Deus dá, e aí vai se cumprir aquilo que Deus quer. Olha aí, ó. Davi pequenininho matou um leão e matou um urso. Você lembra Então, a passagem? Oh, fala em 1 Samuel. A gente vai ler lá um trechinho para a gente conhecer mais dessa história. E aí vocês podem perguntar, a gente pode perguntar. Danilo chegou aí, boa noite, Danilo. Pode perguntar também, ajudar a gente aqui. Fica à vontade aí. No capítulo 17 de 1 Samuel. Aí fala dos filisteus. A gente aprendeu que Israel é o povo terreno de Deus. A gente já aprendeu isso nas outras reuniões, né? Nós somos o povo celestial de Deus, né? A gente vai morar no céu. Estamos esperando o Senhor Jesus Cristo, mas a igreja, né, que somos nós, mas existe o povo terreno de Deus, que são o povo de Israel, que está lá em Israel, lá no Oriente Médio chamado, eu acho. Então é um país que está lá e esses israelitas são o povo de Deus. É esse mesmo Israel que a gente lê aí na Bíblia. Aí no versículo 2 fala assim: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho. E esses filisteus aí que aparecem em cima, e eles eram inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. E esse gigante aí chamado Golias, ele era desse povo aí, filisteu. Então, inimigo do povo de Israel.
Olha só a passagem, ó. Então saiu, versículo 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Vamos ver aqui, Danilo. Danilo é um homem alto. Quanto você mede, Danilo? Eu tenho 1,79. 1,79. A minha altura, viu, Danilo? Igualzinho. Dal, vamos saber, Dal. Também. 1,78, 1,79, é a mesma coisa. E vamos saber agora, Eric. Eu sou o menorzinho, eu tenho 1,74. 1,74. Agora eu quero saber João Miguel. Quanto mede João Miguel? Eu acho que 15. Eu acho que ele estava com 1,15 ou foi 1,10, alguma coisa assim. 1,15. Vamos colocar aqui 1,15, João Miguel. Então tem eu, Dal, Danilo com 1,79, Eric com 1,74, João Miguel com 1,15 e eu vou pegar mais um aqui só para a gente ter uma ideia. Vou pegar mais dois. Polian. Polian mede quanto, Polian? 1,65. 1,65 Polian. E Victor, vamos ver Victor. Victor tá grandão, o Dal falou. 1,43 m. 1,43. Então, a gente tem aqui 3, 4 com altura, digamos assim, relativamente alta, né? 1,79, 1,80 já é uma pessoa alta. E temos aqui 3 com uma altura média. 1,15, 1,43, 1,65. Eu tenho 1,18. Ele fez eu medir, irmão. 1,18. Olha só, João tem 1,18. Agora sim, medido e conferido. E aqui está falando que Golias ele tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Na minha Bíblia, se eu não estiver errado, eu dei uma olhada aqui, um côvado mede 45 centímetros. Quem souber aí, confere. 45 centímetros. Um côvado. Aí está falando que são 6 que Golias tinha. Pode chegar até 60 centímetros. Até 60, né? Isso. Qual que é a medida, irmão? Quanto mede um côvado? Polian tem uma enciclopédia aí, já vai pesquisar para nós. Viu? Peraí. Vamos lá. Um côvado. Peraí. Então, se ele tinha 6 côvados, vamos fazer uma conta aqui. A minha aparece 45 centímetros. Danilo falou que pode chegar até 60. Vamos botar uma média aqui de 50. 50 Se for centímetros. 45, dá 2,70. 2,70. Se for 50, que tá, vamos fazer uma média aqui. Entre 45 e 60, vamos pôr 50. Já vai para 3 metros de altura. Com um palmo, mais uns 20 centímetros, mais ou menos de um palmo. 3 metros e 20 aproximadamente. Se João Miguel tem 1,18, ele dá mais de 2,5 de João Miguel. Não é isso? A minha conta, Danilo? Dal. Pode falar, Polian. Oi, Polian, pode falar. Pelo que a minha Wikipédia aqui falou, um côvado tem cerca de 60 centímetros e 9 palmos. Olha aí, 60 centímetros e 9 palmos, segundo a pesquisa de Polian. A gente está fazendo uma média aqui. Esse rapaz aí chamado Golias, esse gigante aí, filisteu, inimigo de Davi, inimigo de Israel, ele tinha mais de 3 metros de altura, ou seja, quase o dobro de Dal, o dobro de Danilo, o dobro meu, de Eric, e quase 3 vezes o tamanho
de João Miguel. De João Miguel, que tem 1,18, quase, mais ou menos, aproximadamente. Então, Golias era muito grande e, além de tudo, ele era um guerreiro profissional. Ele lutava pelo seu povo aí, os filisteus. Era já uma pessoa experiente em guerra. Enquanto Davi, a gente sabe que era apenas um pastor de ovelhas. Não é isso, Danilo? Well, Oi, Poliana. eu acho que Golias não tinha 3 metros, não, viu? 9 palmos são 2 metros. Era 60 centímetros e 2 metros, né? Que seriam 9 palmos, então seriam 2,60 metros. Um cômodo. Se ele era 6 cômodos, então ele era muito grande. A gente está fazendo mais ou menos aqui, aproximadamente, mais ou menos assim, como a sua pesquisa aí deu 60 centímetros, acho que alguma coisa, e na minha Bíblia aqui 45 centímetros, então vamos fazer uma média de 50 centímetros. Imagine que fosse 50 centímetros por côvado, ele tinha 6, dá 3 metros, mais um palmo, 3,20 m, 3,20 m, alguma coisa, né? Então, mais ou menos isso aí. Para a gente ter uma noção do tamanho desse gigante aí. Mais de 3 metros de altura. Muito grande e muito forte também. E o Elton? E a palavra fala que ele era experiente em batalha desde novo. Então ele já deveria ter uma idade aí mais madura, né? Na palavra fala que ele era um guerreiro bem experiente desde a sua idade mais nova. Acho que é mais pra frente aí na leitura. Pra gente, e justamente, ó. E aí a gente vê que ele era tão experiente em guerra que conta aí toda a, o equipamento dele para as lutas. Fala que ele era vestido de couraça, capacete, lança, né? Então ele já era profissional na guerra, profissional na batalha. E o que ele fez? Ele começa a zombar, né? Ele começa por ele ser grande, por ele ser forte. Aí, ó, num versículo 6, sobe um pouquinho, Dó, por favor. Aí tá bom. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre seus ombros. A haste de sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Olha só. E ele parou o gigante e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis de ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim. Quem é de vocês? Ele falava com o povo de Israel. Quem é de vocês que tem coragem para vir guerrear comigo? Sai alguém aí. Ele afrontava o povo de Israel, que ficava lá com medo dele, porque ele era muito alto, muito gigante. Então o povo de Deus, né? O povo de Israel, que era o povo de Deus, estava no arraial assim, ó, um de frente para o outro, para guerrear. E aí agora o que a gente vai fazer da vida? Esse homem vai destruir todos nós. Ninguém é capaz de lutar contra ele. Aí ele fala aí nos 9, ó: Se ele puder pelejar comigo e me ferir, alguém aí, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Aí ele fala, ó: E disse mais Golias: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos, eu e esse homem. Ouvindo então Saul, todo Israel estava, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ficaram lá, o povo de Deus, tudo com medo, preocupado. Falou: agora vai dar ruim para nós, agora vai ser problema. Quem é que pode lutar com esse gigante? E tinha um rapazinho lá,
o nome dele, vocês falaram, era Davi, ó. Versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos. Então, desses 8 filhos de Jessé, Davi era um deles. Agora a gente vai descer mais um pouquinho. Davi era o menor, no versículo 14, ó. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Então a gente vai mais um pouquinho para baixo. Davi era o mais pequenininho dos irmãos dele. E Golias gigantão. Vamos ver onde é que está agora. Acho que é no 24. Deixa eu ver se é isso. Acho que é 26, né, Dalva? Olha só. Vamos lá. Então, Davi já sabendo da história que o gigante estava afrontando o povo de Israel, chamando para briga, falando que eles não tinham coragem. Aí Davi vai e fala assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão a aquele homem que ferir a este filisteu? Davi pergunta, né? Quem ferir esse gigante aí vai ganhar o quê? Né? E tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Aí desce mais um pouquinho da. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, o irmão de Davi, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Que Davi era um pastor de ovelhas. Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão por isso. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça, não se preocupe o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, que era Davi, e pelejará ou lutará contra este filisteu. Então, porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha só, Saul falou: Davi, você não tem a menor chance, ele é um gigante, ele é muito, como o Eric falou aí, luta desde pequeno, você é só um pastor de ovelha. Aí no 34, então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei a ovelha da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-me mão na barba e o feri e o matei. Davi contando aí que ele matou um leão com as mãos. Assim feriu o teu servo, né, que era Davi, feriu o leão como o urso, como a gente viu lá nas imagens que João falou aí. Assim será este incircunciso filisteu, esse gigante, como um deles, porquanto afrontou os exércitos dos Deus vivos. Aí disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor seja contigo. E Davi não tinha nada, só tinha uma fundazinha, que era aquela capanguinha que ele botava as balazinhas do badoque lá, da funda, né? Que a gente chama de funda, chama de badoque também, e Davi só tinha aquilo. E aí Saul queria
que ele fosse brigar com o filisteu, como o filisteu também, armado de uma couraça, um capacete, uma espada, uns trem. Só que Davi era tão pequeno que a couraça, o capacete, a lança, esse escudo aí, Davi era tão pequeno que aquele trem ele não conseguia nem carregar, nem se mexer com tanto peso em cima dele. Porque ele era jovem e a armadura era grande e pesada, ele não conseguia nem se movimentar. Aí ele pede para tirar tudo aquilo, fala assim: tire isso de mim que eu vou na força do Senhor dos Exércitos. E aí Davi vai afrontar, vai enfrentar esse gigante aí chamado Golias, confiando não nele, que ele sabia que ele não tinha força, mas confiando em Deus. Olha aí, botaram uma armadura em Davi, um sapatão grandão, uma espada que era maior que ele, um monte de coisa. Ele ficou todo imobilizado. Ele falou: isso não vai dar certo. Eu vou ter que ir sem nada. Tira tudo que eu vou enfrentar esse gigante no poder do Senhor. E assim Davi vai enfrentar a Golias. Vou pedir Dal para pular novamente no finalzinho da. Quer ver? Aí, ó. 40, eu acho. Ó, no 40. No 39, ele vai falar, ó. Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, com essa armadura, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, aquelas armaduras, espada, capacete, tirou tudo, jogou para lá. E aí no 40 fala: e tomou, olha aí a armadura que ele estava vestindo, arranca tudo, que isso aqui está me atrapalhando. Aí a gente vai no 40 aí, ó. E tomou seu cajado na mão, que ele era pastor de ovelha, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, pedras, 5 pedras no rio, e pô-los no alforje de pastor, que era a capanguinha que ele carregava, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, ou badoque, ou estilingue, cada lugar a gente conhece por nome, e foi-se chegando ao filisteu, a Golias. E o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Ou seja, riu da cara dele, porque ele era um jovem pequeno, não era forte, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. Olha só o que Golias falava com Davi. Zombava e humilhava Davi. Vou te matar e jogar para os bichos. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra. Isso é Davi falando. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na minha mão. Sucedeu que, levantando-se Filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e encontrar-se com Filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, na capanguinha, tomou dali uma pedra e com uma funda ou um badoque, lhe atirou a pedra, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, o Golias, o gigante, com uma funda e com a pedra.
e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, o gigante, o Golias, e tomou a espada de Golias e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão Golias era morto, fugiram, correu. E então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, ou se alegraram, e seguiram os filisteus até chegar no vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e saíram até Gate e Ecrom. Olha só aí como foi a história que Davi venceu esse gigante aí. Davi venceu esse gigante porque Davi era forte, poderoso, porque Davi foi com um bocado de arma na mão. Como é que foi que Davi venceu esse gigante aí? Pela força do Senhor. Pela força do Senhor. Deus deu poder a ele para enfrentar, deu coragem, porque o povo de Israel, o povo de Deus, estava tudo tremendo lá quando via a altura, o tamanho, a arma, a lança a espada de Golias, estava todo mundo tremendo. Só que Deus usou Davi, encorajou ele e falou assim: vai que eu serei contigo. E aí Davi, encorajado pelo Senhor e no poder do Senhor, enfrentou esse gigante aí e destruiu, arrancou a cabeça dele e provou aí que Deus é poderoso. Não é isso, Dal? Isso mesmo, Elton. Olha aí, tá vendo que para Deus não tem negócio de ser grandão, nem fortão, porque quem é mais poderoso de todos é o próprio Deus. Então Deus pode pegar um menininho assim, bem franzino, igual a Davi, e fazer com que ele vença um gigante. Então Deus é todo poderoso e ele está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Agora tem uma coisa aí, viu, Elton? Vou fazer uma pergunta. Davi representa uma pessoa e Golias representa outra. Alguém sabe dizer? Davi representa nosso Senhor Jesus e... Não, pera, na verdade, Davi representa Deus e Golias representa o diabo. Quem mais se arrisca a responder essa pergunta de Dal? Poliano deu uma resposta. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Estou gostando, Elton. Davi é figura de quem? E Golias é a figura de quem na Bíblia? Do diabo. Do Satanás. Perguntar a Adriele. Adriele, você sabe dizer, Adriele? Deixa eu ver se a Adriele ainda está aqui. Ah, não. Vou perguntar então a Maria e Cauã. Maria e Cauã, vocês sabem dizer? Davi é figura de quem? Jesus. E Golias? Do diabo. Vamos ver aqui mais. Heloísa. Heloísa. Davi apresentando que ele representa Deus e Golias representa o diabo. Olha, João Miguel. João Miguel tá bem, viu? Heloísa. Deixa eu ver se a Heloísa consegue abrir. Vou perguntar a Heloísa. Davi, ele representa ou é figura de quem aí? De Deus. E Golias? O demônio. João Miguel aqui respondeu também.
Deixa eu ver. Victor. Abre o microfone aí, Victor. Diga aí. Davi representa quem? E Golias representa quem? Deus. Vamos lá. Davi é a figura de quem? Victor. E De Golias? Deus. Satanás. Danilo Barbudão. Você que vai ser o tiratema, Danilo Barbudão. Diz aí. E a garotada tá mandando bem aí, né? A resposta certa é que Davi é a figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Golias, a de Satanás. Olha aí, Danilo Barbudão falou, Elton. Porque o seu Jesus é um homem e veio aqui. Ele primeiro ele é Deus, ele se fez carne, se fez assim, um homem, mas ele andou aqui no mundo, assim como um homem dependente de Deus e, assim, em fraqueza, tipo Davi. Mas o seu Jesus era o Deus Todo-Poderoso, mas ele não usou do poder dele. Ele ficou dependente de Deus, aí Deus, ó, através do seu Jesus, derrotou Satanás. Onde foi que o seu Jesus derrotou Satanás? Alguém sabe dizer? Na cruz. E aí, Welton? É a resposta. Na cruz, o Senhor derrotou Satanás. Então, como Danilo Barbudão falou, Davi é a figura do Senhor Jesus. E Golias, aí na Bíblia, é a figura de Satanás, que foi derrotado. E Davi, depois que derrotou Golias, depois de um tempo, ele virou rei de Israel. E o Senhor Jesus também, ele é o verdadeiro rei de Israel, porque Davi aqui é figura dele. O Senhor Jesus é o Messias, que significa o rei de Israel, ou Cristo. Então aqui, ó, tá vendo? Toda a Bíblia fala sempre do Senhor Jesus. É mostrado também assim, ó, em figuras. E a gente vai aprender mais isso. É isso aí, Welton. Já são 9h02. É hora de... Acordar. Hora de mimir. Que significa dormir. Mimimi. É isso aí, ó. Eu vou deixar com o Elton aqui para ele falar. Poliana tinha uma pergunta aí, Poliana. Você levantou a mão? Tá ok? Acho que ainda dá tempo pra gente. Sim, eu tinha uma pergunta. É que eu tinha visto um vídeo no YouTube, que às vezes eu fico vendo no YouTube, eu vi um vídeo que dizia que Davi, ele levou 5 pedras, porque na verdade Golias, ele era o mais velho de 5 irmãos. E ele levou uma pedra para cada gigante. Isso é verdade ou não? É uma pergunta que eu tinha falado. Eric, eu só respondo mamão com açúcar. Essa aí é de Eric. Olha, como a gente leu ali em 1 Samuel, a gente viu só Golias. Eu não encontrei esses outros irmãos de Golias aí que se viu no YouTube. Então a gente tem que se atentar para o que a palavra diz.
como eu não conheço toda a história, eu vi só esse capítulo, mas a gente tem que se atentar ao que a palavra disse. A palavra disse que Davi foi até o encontro de Golias, e não em encontro dele e de outros irmãos. Ok, obrigado por responder a minha pergunta. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou. Então, houve uma batalha ali somente entre Davi e Golias, não teve outros. E você vê que quando Davi ele derrota o gigante, os outros filisteus ficam com medo, porque ele era o campeão deles. E aí eles fazem o quê? Eles fogem. Então não fica mais ninguém para batalhar. Obrigado, Na, irmão. no capítulo aí que a gente leu, como é que falou, não cita irmãos de Golias, não cita nada, né? Geralmente essas coisas que a gente ouve são pessoas que acrescentam histórias paralelas ao que está escrito, né? Digamos assim, a gente conhece como aumenta a história, né? Tem um ditado que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, vai além do que está escrito. Mas a gente, com a palavra de Deus, a gente deve, como o Eric falou aí, ficar só no que está escrito. Sempre é bom, como o Polian perguntou aí, procurar saber se é realmente assim que está escrito na palavra de Deus, para a gente não sair do que está escrito. Então, boa pergunta de Polian aí. Eric também ajudou aí a esclarecer, somente fala de Golias, não fala de irmão. Sempre a gente deve estar atento à palavra de Deus, não o que se ouve, o que, né, as pessoas falam, porque, como eu disse, pode acontecer de pessoas falar além do que está escrito, né? O ser humano tem isso. Pode pegar algum trecho da Bíblia e colocar coisas além do que está escrito, coisas de sua própria cabeça. E aí pode confundir a gente, ou até trazer maus ensinamentos. Então é perigoso a gente sair do que está escrito. É bom sempre a gente estar atento ao que está escrito. É isso, Dom? Muito bem, Poliana. Tem que perguntar mesmo, porque tem um bocado de enganador. Tem um monte de gente que fica criando histórias que não são da Bíblia. A Bíblia não falou nada sobre aquilo. E são chamados também de fábulas, inventadas por homens. Mas é isso. Graças a Deus a gente está aqui juntinho. E aí, quando a Heloísa ouvir alguma coisa, que assim ela... Peraí, deixa eu ver se está na Bíblia. Ou se não, pergunta aqui a gente, ou pergunta aí para mamãe, pergunta para George. A mesma coisa assim é Maria e Cauã, João Miguel, Enzo, poderoso chefinho também que é Éder, Poliano, todo mundo aqui, Sazaki. Quando ouvir essas coisas assim, pergunta ao papai, será que é isso mesmo? Pergunta ao papai, a mamãe, o mais velho. Ou pergunta aos irmãos, será? Falaram isso? Falaram que o Senhor Jesus é assim, assim, assado. Está na Bíblia? Se não está, então não é. Ok, Welton. Vamos lá, Dal vai tirar a gravação aí. Agora, João, agora é hora de mimimi, João. Agora é hora de